Bom, alunos do nono ano, essa é a nossa aula de número 56. Nessa aula nós vamos falar sobre equação do segundo grau. Na verdade, aqui a gente vai iniciar o nosso estudo de equação do segundo grau. No sétimo ano, oitavo ano, vocês vê falar de equação de primeiro grau. E aqui nós vamos agora ver sobre equação do segundo grau. Apesar que vocês já devam ter visto, né? Alguma coisa de equação de segundo grau, alguma coisa relacionada a segundo grau, né? Mas aqui é o princípio do estudo da equação de segundo grau. Olha só, o que é uma equação de segundo grau? Lembra que lá no sétimo ano a gente estudou sobre a equação do primeiro grau, que é o quê? Por exemplo, ó, x mais 3 igual a 5, né? Aí eu jogo 3 para o outro lado, ele fica negativo, aí ficaria x igual a 5 menos 3, x igual a 2, tá? Equação do primeiro grau é quando você tem x nela, né? Tem igualdade, né? E tem x, e você vai passar os valores para o outro lado, eles trocam de sinal. Aí quando você isola esse valor de x, aí você encontra o resultado da equação, que é o quê? Encontrar o valor do x, né? Da letra. Aí o x, na verdade, na equação do primeiro grau, é igual isso aqui, ó. Imagina só daqui para lá, ó. Dx mais c igual a zero. Imagina que o b seja o número c também. Ó, vou tampar aqui, ó. O x, ele tem um expoente 1. Quando não aparece nada, o expoente é 1, tá? Então, olha só, eu tenho só o x, tá? E tem o expoente igual a 1. Quando a equação é do segundo grau, você vai ter o x como o maior expoente, o 2, tá? O maior expoente vai ser o 2. Então, olha só, o expoente, quando só tem o expoente, o x tem o maior expoente 1, a equação é do primeiro grau. E como você resolve a equação do primeiro grau? Isolando o x, tá? A equação aqui, ó, é do segundo grau agora. Por quê? Porque nós temos o quê? O x elevado a 2. Temos aqui o x elevado a 1. Mas quem é que manda é o maior expoente do x, que é o 2, tá bom? Geralmente é assim, ó. Equação do primeiro grau, você vai ter só o x elevado a 1. Equação do segundo grau, você pode ter o x elevado a 2 elevado a 1. Sempre vai ter menor, mas você olha o maior, que é o x elevado a 2. E se for uma equação de terceiro grau? Aí ela vai ter x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1. Mas o grau da equação é o maior grau do x, tá? Grau é o expoente, tá bom? A gente chama de grau. Então, olha só, como o maior grau de x aqui é o 2, então essa equação é do segundo grau. A equação do segundo grau, ela tem essa estrutura, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, tá bom? Ela tem, então, igualdade. E outra coisa, o a na equação, ela vai ser um número igual aqui, ó, tá vendo? Ó, menos 9x ao quadrado. Então, ó, esse a aqui, nesse exemplo aqui, é o menos 9, tá? O b também é um número, tá? Igual aqui, ó, menos 5x, tá vendo? Então, o b é um número. E o C também vai ser um número. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, o A, o B e o C são números, tá? Que vai aparecer na equação. E o X sempre vai ser X, a letra sempre vai aparecer. Aí, na equação do primeiro grau, a gente resolve ela isolando o X, né? Passando os números para o outro lado, né? Tudo tem as regras de mudar sinal e tudo mais. A equação do segundo grau, da mesma forma, para eu achar o valor dela, eu preciso isolar o x. Mas olha o tanto que é complicado eu isolar esse x aqui, gente. Olha só, eu passo 6 para lá, tá? Depois eu passo menos 5x para lá, tá? O x continua aqui. E depois o 2 aqui vai ter que jogar dentro da raiz, tá? Mas eu continuo com o 5 aqui, ó, tá? Olha o tanto que é complicado você isolar o x numa equação de segundo grau, gente. Você resolve uma equação do primeiro grau isolando o x. E a do segundo grau, da mesma forma, mas tenta você isolar esse x aqui. Tenta, porque você, ó, x ao quadrado e aqui só x. Você não pode somar essas duas coisas. Como que eu vou isolar isso? Existe uma fórmula, tá? Onde um matemático já trabalhou em cima dela para isolar o x. Aí sim ele consegue isolar o x, tá? Existe uma técnica para a gente isolar esse x. Essa aí sim, na verdade, a gente usa ela como uma forma, mas na verdade ela é a equação do segundo grau isolando o x. Então, por essa forma, nós isolamos o x. Aí nós conseguimos achar a equação do segundo grau, o resultado dela, que é a famosa fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, gente, é pegar isso daqui, ó, e isolar o x, tá? Pegar isso aqui e isolar o x, tá? E a fórmula de Bhaskara é isso. O Bhaskara conseguiu isolar o x, tá? A gente pode fazer essa demonstração, mas será em aulas futuras, porque a princípio é que nós nem vamos adentrar na fórmula de Bhaskara, tá? Que nós vamos só estudar o conceito de equação de segundo grau e vamos estudar os elementos, né? As partes de uma equação de segundo grau. Vamos lá. Ó, o A e o B e o C são chamados coeficientes, tá? Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C, tá?
Detalhe, na equação de segundo grau, o A sempre será diferente de zero. O A nunca pode ser zero. Sabe por quê? Porque se o A for zero, imagina aqui, ó, 0x ao quadrado. Essa parcela aqui desaparece. Aí sobra 6 restantes. Se sobrou só esse restante, deixa de ser do segundo grau. Passa a ser uma equação do primeiro grau. Então, por isso que o A não pode ser zero. Detalhe, aqui está dizendo só o A não pode ser zero. Os outros podem. O B pode ser zero, o C também. Só o A que não pode. Porque se o A for zero, não faz sentido eu estudar. Vira equação de primeiro grau, tá bom? Vamos lá. Vamos agora analisar os coeficientes, ó, o A, o B e o C. Gente, o coeficiente A é o número que multiplica o x ao quadrado, não é o que aparece primeiro, não. É o que tá. Você vai olhar onde está o x ao quadrado. Quem está multiplicando o x ao quadrado? Esse é o A. O x sozinho, sem ao quadrado, quem está multiplicando ele? Isso é o coeficiente B. E um número sozinho é o coeficiente C. Quando não aparece o C vale zero. Quando aparece aqui, ó, o termo com x, o B vale zero. Tá bom? E o A sempre vai ter algum valor. Vamos lá, ó. X ao quadrado. Quem está multiplicando x ao quadrado? Ah, não tem nada? É 1. Não, é 0, tá? Então você vai olhar quem está multiplicando x ao quadrado. Quanto que vale o A? 1. Gente, não cometa o erro de colocar assim, ó, 1x ao quadrado. X ao quadrado não faz parte do A. O x ao quadrado te mostra onde está o A. Tá aqui, ó. É o número que multiplica o x ao quadrado. Quando não tem nada, é 1. Então, ó, o 1 é o valor do A. O B, ó, menos 5 vezes x. Quem tá, ó, o B é o x, tá vendo? Onde está o x? O B é o número que multiplica ele. Quem está multiplicando o x? O menos 5. Então, o B é o menos 5. Não é menos 5x, não, gente. Pelo amor de Deus, não comete esse erro, não, tá? O B é o número que multiplica o x, então é o menos 5. E o C é um número sozinho. Então, o C aqui, ó, é 6, tá? Ou mais 6, né? Se você quiser colocar o sinal. Olha só. Existem algumas equações onde o B e o C é 0. Igual aqui, ó. Quem está multiplicando o x ao quadrado? Menos 9, então o A vale menos 9. Quem está multiplicando o x? É o 3, então o B vale 3. Cadê o C? Tem algum número aqui sozinho? Os da igualdade não tem, então o C vale 0. Certo? Olha esse aqui, ó, esse exemplo C. Quem está multiplicando x ao quadrado? 7, então o A vale 7. Cadê o termo que tem o x? Ah, não apareceu, então o B vale 0. E tem um número sozinho, menos 4, então o C vale 4, tá vendo? Então nessa equação nós tivemos os 3 coeficientes, nessa aqui eu tive só 2 e o C foi 0. Nessa aqui eu tive o A e o C, né, e o B foi 0. E nessa aqui eu só tenho o A, tá vendo? Ó? Quem está multiplicando o x ao quadrado? 8, então o A vale 8. Cadê o B? Não tem, 0. Cadê o C? Também não tem, então é 0. Tanto o B quanto o C vale 0. Tá bom? Ó, o A representa o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, o A é o termo que multiplica o x ao quadrado, o número que está multiplicando o x ao quadrado. O B é o termo que está multiplicando o x, e o C é o termo independente, ele não está multiplicando o x, ele é um número sozinho, tá? Ele é conhecido como termo independente. Todos os três, tanto o A, quanto o B, quanto o C, são chamados de coeficientes, tá? Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Às vezes tem equação que está mudada a ordem. Às vezes o x ao quadrado está lá no final, o 5x está aqui no começo, tá vendo? Então você vai procurar onde está o x ao quadrado. Se eu estiver lá no final, você olha lá quem está multiplicando ele. Aí ele vale o A, tá bom? Cuidado com isso aí também, porque às vezes pode acontecer do exercício te dar isso aqui todo bagunçado. Aí você tem que olhar a posição, não é quem aparece primeiro, não. Ah, o A é o que aparece. Geralmente o A vem primeiro, o B em segundo, o C em terceiro, mas às vezes um exercício pode fazer um peguinha, né, para testar você, colocando o termo do x ao quadrado lá no final. Aí você pensa que é o C. Não, é o A, é o que tá, o número que multiplica o x ao quadrado. Independente da posição que eu tiver na equação, você vai olhar onde está o x ao quadrado. O número que multiplica ele é o A, tá bom? Agora eu vou falar com vocês sobre equações do segundo grau completa e incompleta, tá? Na verdade, você já sabe, a completa é quando tem os 3 coeficientes, a incompleta é quando tá faltando, tá? Igual aqui, ó, essa é completa, tem os 3 coeficientes, A, B e C. Essa aqui tem só o A e o B, não é? Então, é equação incompleta. Essa aqui só tem o A e o C, não é? Então, essa aqui é também incompleta, essa aqui só tem o A também incompleta. Dessas 4 aqui, somente a primeira que é completa. Equação do segundo grau completa é quando tem os 3 coeficientes. A incompleta é quando não tem os 3, tem menos de 3. Então, olha só, uma equação do segundo grau é completa quando B e C são diferentes de zero, tá? Por quê? Porque o A sempre vai aparecer. Por isso que ele falou que B e C. Uma equação de segundo grau ela é incompleta quando B ou C é igual a zero. Então, olha só, ó. Tem um A, tem um B, tem um C, completa. Tem um A, tem um B, tem um C, completa. Tem um A, tem um B, tem um C, completa. Olha só, 3 equações completas. Olha a incompleta, ó, só tem o A e o C. Aqui tem um A e B e aqui tem só o A, então incompleta. Tá vendo? Ó, B igual a zero, C igual a zero e aqui o C, B e C igual a zero. Quando ela é incompleta, ou um dos dois, ou o A ou o B vai ser igual a zero, ou então os dois vai ser igual a zero, tá? Pronto. Então, finalizamos a nossa aula sobre equação de segundo grau. Aqui nós aprendemos apenas alguns conceitos iniciais sobre
equação de segundo grau, e na próxima aula nós vamos fazer uma atividade sobre esses conceitos iniciais aqui sobre equação de segundo grau. Até a próxima.